ao vivo. Vamos aguardar os nossos ilustres amigos chegarem, né? Para a gente começar o nosso evangelho de hoje. Mas hoje por hoje estamos aqui, né, Mário? Preparados para mais um evangelho e orações do Núcleo Espírita Plano Maior. Opa, apareceu um. Agora que são 8 horas aqui no meu computador, agora são 8 horas. Vamos ver no celular. Celular são 8h01. 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 Ah. Muito bem. Vamos aguardar uns minutinhos o pessoal ir entrando para a gente começar com o nosso evangelho e orações deste domingo 27 de outubro de 2024. Michele Delgado, seja bem-vinda. Muito boa noite. Marissônia Cuba, seja muito bem-vinda. Silvana Colombara, Luiz Valentim, Rogério Matias, muito bem-vindo todos vocês. Estamos aqui para o nosso Evangelho e Orações deste domingo 27 de outubro de 2024. Preparadíssimos, eu e Mário Corona. Michele perguntando se eu melhorei. Michele, por incrível que pareça, tirei os pontos só essa semana, um mês para tirar os pontos, você acredita? Tá, deu trabalho esse corte para fechar, viu? Mas agora o corte fechou, tirei os pontos, tem que andar mais, sei lá, ele disse 15 dias, mas acho que pode ser mais, com aquela bota RoboFoot que eles chamam, né? Para o tendão acabar de cicatrizar e acabar de concretizar a cura, porque aí eu posso andar sem a bota, né? Por enquanto estou andando com a bota o dia inteiro, para cima e para baixo. Mas já tirando os pontos e tirando o curativo, já ajudou, né? Já posso tomar banho com o pé inteiro. Gente, vou dar um depoimento para vocês. A gente entra no chuveiro e toma banho e não faz a menor ideia do que é eventualmente ter um problema, né? Aí só quando você não pode usar o seu pezinho, tem que embalar ele num plástico para não tomar, para não molhar, e pôr o pé fora do box e molha o banheiro inteiro, é que a gente vê o quanto é maravilhoso a gente poder tomar banho de corpo inteiro, de pé, sem ninguém ter que te ajudar nem nada. É brincadeira, mas é uma coisa tão idiota, né? Tão boba. Ah, eu vou tomar meu banho. Temos que dar graças a Deus todo dia de poder tomarmos banho de corpo inteiro sem que ninguém nos ajude, viu? É verdade, gente, é isso aí. Bom, vou agradecendo aqui, primeiro a Marissônia, que me cumprimentou. Hoje é meu aniversário, para quem não sabe, mas estamos aqui trabalhando junto com o querido Mário Corona, e tocando a nossa vidinha para frente. Reinaldo, obrigado pelos cumprimentos. E a gente tem que dar graças a Deus de poder ter os 2 braços para poder se lavar, poder tomar o seu banho inteiro, com o pé inteiro de pé, sem ninguém te dando banho. Olha, vocês não fazem ideia o quanto eu agradeci a Deus quando tirou os pontos e eu pude voltar a tomar meu banho inteiro. Vocês não fazem ideia. Tá bom, por enquanto, muito obrigado a todos que estão me cumprimentando, agradeço. Vocês estão fazendo o meu domingo mais feliz, com certeza. Tem um monte de amigos e gente me cumprimentando, eu fico cada dia mais feliz.
principalmente ter vocês aqui ao meu lado, né? Porque é importante, ó. Sempre temos aqui, no mínimo, 25, 30 pessoas que assistem os nossos evangelhos. Isso é uma alegria e uma felicidade contar com a amizade e a parceria de vocês aí. Porque sem vocês desse lado, a gente não estaria aqui, né? Esse nosso Evangelho e Orações, que começou lá em abril de 2020, quando começou a pandemia e que a gente não pôde mais fazer os trabalhos presenciais na casa. E então, hoje nós temos 21, 22, 23, 24, 4 anos e meio de Evangelho e Orações aos domingos e às quartas-feiras. Bom, vamos cumprimentar o pessoal que está chegando aqui. Vamos lá. Cláudia Carreira, boa noite. Luciana Campagnoli, boa noite. Rogério Matias, boa noite. Cláudia Carreira, boa noite. André Gentil, meu amigo, boa noite para você. Thelma Moraes. Leda Aparecida, muito boa noite. Ótimo. Cláudio Milazza, seja bem-vindo, meu querido amigo. Daniel Bock, muito boa noite. Andréa La Rosa, boa noite. Clara Giamusso, boa noite. Mari Ferreira, boa noite para vocês todos. Renato Manfredi. E Renato, você perdeu da Luciana. Hoje ela já chegou faz tempo, hein? Muito tempo que ela chegou. É que a Luciana Campagnoli é amiga do Renato. O Renato que indicou para ela que ela assista as nossas lives. E ela é uma pessoa presente. Está sempre ali participando com a gente, né? Mas ela frequentemente que ganha dele, porque ele sempre chega mais tarde. Desculpa a brincadeira aí, gente, mas é só para a gente deixar a noite mais tranquila. Isabel Gonçalves, boa noite. Ivete Pedrini, boa noite. Dona de Lourdes, seja bem-vinda, Dona de Lourdes. Muito boa noite. Ah, você quer ver a gente, André? Ó, a gente aqui, ó. Pronto! Eu estou aqui conversando distraído e deixei aquela imagem do Núcleo Espírita Plano Maior. Mas aqui estamos nós. Muito obrigado, André, pela lembrança. Eu sei, Dona Elka, muito boa noite. O Reinaldo também, já cumprimentei. Boa noite. Dona Elizabeth Cândido Ramos, seja bem-vinda. Uma vez, acho que foi a Michele que falou, mas é tão estranho, você põe só essa imagem, vocês ficam falando, não aparece o cara de vocês, e põe a cara de vocês aí. Eu também, da mesma forma que hoje, naquele dia, tinha esquecido de colocar a data. Então, aí é bom que me lembre, não tem nenhum problema, não. Muito bem, Dona Rosana Migiorim, muito boa noite. Então tá ótimo, gente. Vamos começar a nossa conversa aqui de hoje. E o nosso querido Mário está aqui para fazer a palestra para nós. E o assunto é lugar deserto. E a gente é lugar deserto, Mário. Vai ser pauleiro. Mas você é um campeão de fazer palestra. Eu tenho certeza que vai ser uma palestra maravilhosa. E eu vou aproveitar para ler aqui do livrinho do Emmanuel, roteiro do nosso querido Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem que chama O Grande Educandário. E vamos lá, então. De portas abertas agora do ensino à terra. Nas linhas de atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente matriculado nas várias raças e nações. Bom, 2 bilhões quando ele fez o livro, hoje já somos 8, né? Então, 8 bilhões, mas vamos lá. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas
nos múltiplos serviços do progresso planetário. Cercam o domicílio terrestre, demorando-se em outras faixas de evolução. Só para vocês também terem na cabeça, o número de espíritos desencarnados é 7 a 8 vezes mais do que os encarnados. Portanto, mais do que os 20 bilhões, não é verdade? Então, só de espíritos desencarnados. Para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova, a mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. É muito importante a gente aproveitar essa encarnação, gente. Vocês veem o tanto de espíritos para encarnar, né? Então, 8 vezes 8, 64 bilhões de espíritos para reencarnar. Estão no plano espiritual. Nós estamos tendo a bênção de ter essa encarnação. Vamos aproveitar a encarnação que Deus nos deu desta vez. Não sabemos quando será a nossa próxima chance. Assim é que, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado ou no presente, constitui uma sessão preparatória da humanidade à frente do porvir. Ontem aprendíamos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, revelação em Jerusalém, o direito em Roma e a filosofia na Grécia. Hoje adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais, em desvario, se desmandam na guerra, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. Nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando-os em algumas horas, caracterizando-os pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma infinitamente distante do mundo moral. Quase nada diferido dos irracionais, não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Os anões ducos da Abissínia, sem qualquer vestuário e pronunciamento, e pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem, mais se assemelham aos macacos. Os nossos irmãos negros de Kitches passam os dias estirados no chão à espera de ratos com que possam mitigar a própria fome. Entre grandes partes dos africanos orientais, não existe ligação moral entre pais e filhos. Os latucas do interior da África não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever. Remanescentes dos primitivos habitantes das Filipinas, erram nas montanhas à maneira de animais indomesticáveis. E não longe de nós, os botucudos entregues à caça e à pesca são exemplares terríveis de bruteza e ferocidade. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso, ascensão. Na fé religiosa, como na administração do patrimônio público, dos patrimônios públicos, na arte, tanto quanto na indústria, as obras de instrução, como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo de ação, com dilatados recursos de evidenciar-se. O trabalho é uma escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa, nossa oficina,
em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Muito bem, gente. Depois desta lição, onde estamos na nossa terra, não a passeio, não a diversão, e sim no intuito de evoluirmos a cada dia mais, nós vamos fazer a nossa prece de abertura para podermos ouvir depois a palestra do nosso querido Mário. Elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, buscando junto a Ele absorver as melhores energias, que todas essas energias possam cair sobre cada um de nós que aqui estamos nesta live, virtualmente ligados, numa corrente fraterna de amor, de paz e de equilíbrio, para que possamos aprender, nos reformar intimamente, buscar o aperfeiçoamento das nossas mediunidades e seguirmos em frente, pagando o nosso karma, resgatando o nosso karma dia a dia, para que possamos seguir rumo ao mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, a nossa casa definitiva, e para que possamos cada dia mais estarmos prontos, necessitamos da tua ajuda, Mestre Jesus, iluminando-nos, mostrando-nos a direção correta, mostrando-nos o caminho a seguir, para que possamos a cada dia mais estarmos perto de ti. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre, que assim seja. Vamos aproveitar só cumprimentar o pessoal que chegou depois. Muito bem, a Isabel a gente já cumprimentou, a Elka, muito bem. Ana Cláudia, boa noite. Daniel Bock já cumprimentamos. Márcia Puglini, Úrsula Cristine, boa noite. Sônia Molina, sejam todos vocês bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal que está pedindo vibração aqui no chat da nossa live, teremos essas vibrações que eu vou fazer depois que o Mário fizer a palestra dele. Nós vamos fazer as nossas vibrações de orações e vamos incluir todos esses irmãozinhos que estão no chat da nossa live de hoje, tá bom? Por enquanto, vocês vão ficar com o Mário agora, para que possam, então, aprender com ele, relembrar dele muitos ensinamentos, para a gente poder conviver e crescer. Mário, vou deixar você sozinho agora. Fica com Deus. Obrigado, Clóvis. Boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita alegria que a gente está aqui no Evangelho, poder refletir um pouquinho mais sobre mais uma lição. E o título, o Clóvis já disse no início, é Lugar Deserto. Quando a gente lê esse título, a primeira impressão que a gente tem é que é de um local exterior, né? Um local distante, um local onde você pode se isolar. E o que nos levaria, por exemplo, a um local isolado, a um deserto? E a gente sabe que ao longo da história, muitos, os que buscaram esses lugares para isolamento, buscavam para meditação. Mesmo dentro da história do cristianismo existe isso. Mas é importante entender que essa busca do isolamento, essa busca de um lugar deserto, ela pode não representar necessariamente uma conexão com Deus, uma conexão com o sagrado, nem mesmo uma conexão com nós mesmos. Porque, além essa imagem exterior, quer dizer, esse deserto, é preciso que para que a gente possa se conectar a Deus, se conectar com o sagrado, e até mesmo se conectar com a gente mesmo, é preciso que a gente saiba construir dentro da gente um estado de comunhão com, vamos chamar, forças espirituais superiores.
Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele buscou no deserto, isso está lá no livro Paulo e Estevão, né? Aquele livro extraordinário do Chico, ditado pelo Emmanuel. Está lá que Paulo buscou no deserto, no oásis de Dan, não só um local para ele se isolar. Por quê? Porque ele se questionava muito com relação a por que o Cristo apareceu para ele. O que Jesus queria dele? Né? Paulo ainda como Saulo, na verdade. Ele foi para o oásis de Dan ainda como Saulo. E por que Jesus apareceu para ele? Então ele entrou nesse deserto, até por orientação do seu mestre nas sinagogas, que era Gamaliel, que disse para ele: dê um tempo a você mesmo. Então ele foi se isolar, mas ele não se isolou totalmente. Ali ele teve a presença e a amizade e a companhia do casal Prisca, acho que é Prisca e Áquila, não lembro se é Prisca ou Priscila e Áquila, que muito foram companheiros deles ao longo da jornada de reformulação. E ali naquele deserto, Paulo se reformulou. E se reformulou e se revigorou para o enfrentamento da luta que ele teria ali à frente. Então, existem realmente momentos da nossa jornada em que a gente precisa buscar esse isolamento, mas a gente não pode esquecer que nós não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para viver em sociedade. Como eu sempre digo, nós somos seres gregários. E viver em sociedade é a melhor forma da gente avaliar a nossa evolução, as nossas virtudes, os nossos defeitos. Repare que eu estou falando, não estou falando dos outros, porque a gente vive em sociedade. Eu estou falando dos nossos. Né? Então, viver em sociedade é a forma de a gente melhor avaliar a nossa evolução, como nós evoluímos, como nós superamos os nossos defeitos, como nós adquirimos virtudes. Sem o convívio social, gente, não há desenvolvimento, a gente não evolui. Tá? Então, esse título Lugar Deserto não necessariamente quer dizer um local físico onde eu vá me isolar, para tentar meditar, para tentar me reformular. Tá? Como eu disse, é um processo de construção interior. Portanto, isoladamente não há desenvolvimento, não há evolução. E esse afastamento ou isolamento, ele não significa progresso. Ele pode ser considerado talvez um complemento para esse progresso, mas ele não é a essência do progresso. O essencial do nosso, quando eu digo progresso, é o nosso progresso individual. O essencial do nosso progresso é o nosso próprio esforço, para que a gente possa estar conectado a forças espirituais superiores, como eu disse, para que a gente possa estar conectado ao mais alto. Bom, depois de ter feito esse breve introdutório aí, com relação ao título, esse título que Emmanuel desenvolve a sua reflexão, ele é com base a um versículo do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, ao versículo 31, que diz o seguinte: e ele lhes disse, esse ele é Jesus, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos, capítulo 6, versículo 31. Bem, como eu disse, a ele, e ele lhes disse, esse ele é Jesus. O repouso que Jesus se refere, ele é bem diferente da ideia que a gente tem de como é que eu vou dizer, de encostar o corpo, né? De criar uma certa isenção de luta, de criar uma facilidade, até mesmo preguiça. O repouso a que Jesus se refere, ele é um descanso, mas não do corpo só. Ele é um descanso de natureza interior. Né? É aquele descanso, é aquele momento de avaliação nossa, pessoal, íntima, onde a gente corrige quando é necessário a nossa rota. E nós vamos estar sempre num processo de correção de rota, porque nós ainda somos espíritos bem imperfeitos. Então, nós precisamos, sim, descansar o corpo, mas nós não podemos deixar de se levar pela inércia, pela ociosidade, pela preguiça.
Então, o descanso que nós precisamos buscar, segundo o que o Mestre nos orienta, é o da consciência. É o da consciência tranquila, que a consciência tranquila acalma o nosso mundo interior, né? Portanto, existe uma grande diferença entre o descanso conforme o mundo e o descanso conforme o Cristo. Por exemplo, aquele que descansa conforme o mundo, sem muito se preocupar com as suas atitudes, com a sua consciência, mesmo com o corpo descansado, ainda se sente exausto. Muitas vezes nós dormimos e acordamos cansados no dia seguinte. Por quê? Porque algo nos perturba o interior, né? Agora, aquele que tem vamos dizer assim, um desenvolvimento espiritual maior, consciência das suas, enfim, das suas obrigações, das suas correções, mesmo que ele sinta o corpo um pouco cansado, desgastado, ele ainda vai estar muito mais descansado do que aquele primeiro. É um parentezinho só de vamos dizer assim, um testemunho pessoal. Eu acho que o Clóvis ele deve ter uma bola de cristal, porque toda vez que ele me dá um tema para fazer a reflexão, esse tema cai bem num momento que eu vivo no momento da reflexão, da palestra, né? Essas últimas semanas, últimos meses, para mim particularmente, têm sido semanas de muita pressão. E queira ou não queira, esse tipo de pressão externa interfere no nosso comportamento. Isso é natural, né? O que não é natural e a gente tem consciência disso. O que talvez fosse não natural seria a gente ter consciência disso e não tentar lutar contra isso. Muitas vezes a gente tem dificuldades em lutar contra isso. E particularmente essas últimas semanas ou últimos meses para cá, do ponto de vista profissional, a gente tem vivido uma questão de pressão muito grande. E por isso que eu estou falando, às vezes a gente tem que buscar um isolamento para poder tentar se aprumar novamente, tá? Mas esse isolamento não necessariamente, como eu disse no início, é um lugar físico. É um lugar onde a gente vai se isolar do mundo. Não. É um lugar onde a gente vai buscar se colocar dentro de nós mesmos e trazer para nós a reflexão que a gente precisa para consertar a nossa rota, né? Mas, voltando ao nosso tema, só abrindo um parênteses, porque coincidentemente, entre aspas, eu estou falando de um tema cujo eu estou pessoalmente vivendo um momento bastante semelhante, né? Mas vamos lá. Como eu disse, o descanso do Cristo é bem diferente do descanso do mundo. A gente pode até fazer uma analogia com a paz, né? A paz do Cristo é diferente da paz do mundo. Está lá no Evangelho de João, quando Jesus disse: deixo-vos a paz, deixo-vos a minha paz, melhor dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não como o mundo vou lá dar. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se temorize, nem se atemorize. Por quê? Porque ele está sempre conosco. Nós é que nos afastamos dele. E é dentro desse contexto que eu entendo que o Emmanuel procura fazer a sua reflexão em cima desse versículo, né? Onde ele desenvolve exatamente essa questão do espírito imortal. Agora, antes de eu ler, como eu costumo fazer, eu leio a mensagem, a gente vai refletindo um pouquinho sobre os parágrafos dela. Antes de eu ler a mensagem, eu queria só colocar uma informação, vamos dizer assim, de que esse versículo que a gente está lendo, e ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco, ele não está completo, ele tem uma continuação que diz o seguinte: porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Se a gente pegar esse capítulo de Marcos, esse capítulo 6, ele tem muitos versículos. Ele fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, mas particularmente nesse versículo que Emmanuel desenvolve a reflexão, e nesse complemento do versículo, a gente percebe que ele é um versículo bastante atual, não é verdade? Porque, veja só,
Aqui, na continuação, só como informação, na continuação do versículo, ele diz: e vinham e iam e não tinham tempo para comer. Sem tempo para comer. Que alimento é esse? É o alimento do Espírito. É preciso que a gente entenda o simbolismo dos evangelhos, né? A gente precisa, sim, alimentar o nosso corpo, mas nós precisamos ter tempo para alimentar o espírito. E as interferências externas, essa correria que a gente vive do dia a dia, muitas vezes a gente não tem tempo de alimentar o corpo também. Às vezes para parar para comer um lanche, para almoçar, mas muito menos tempo a gente tem para cuidar do alimento do espírito. E é aí que Emmanuel traz a sua reflexão. Então vamos tentar pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a mensagem. Então ele diz assim: a exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Eu acabei de falar. Ele é um versículo que cabe na nossa vida atual. Quando Jesus passa essa orientação, né, essa exortação, como diz no texto, quer dizer, essa chamada para que a gente reflita, essa orientação, ela se aplica sim aos tempos atuais. Pelo excesso de atividade que nós temos, que muitas vezes nos impede de cultivarmos ou aprimorarmos o nosso interior. O Cristo, neste versículo, ele traz essa fala, essa exortação, enfim, essa orientação no contexto da eternidade, no contexto do espírito imortal que todos nós somos. Jesus disse, quer dizer, como eu falei, essa palavra de Jesus serve para os tempos atuais e ele disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, cada parágrafo dessa reflexão de Emmanuel traz um ensinamento muito profundo, muito grande. A gente precisa se atentar. Eu acho que eu nunca estudei tanto um texto como esse aqui. Talvez até pelo momento que a gente está vivendo. Continua ele, então. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Gente, quanta informação Emmanuel traz nesse pequeno parágrafo. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte. O que é aprender o caminho do lugar à parte? Não se encontra esse lugar assim, ó, num estalar de dedo, num piscar de olhos, numa virada de chave, como a gente costuma dizer popularmente. Não. Chegar nesse lugar à parte, onde, como diz no final do texto, o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor, ele significa percorrer um caminho. Para chegar nesse lugar, percorrer um caminho. E esse caminho não é um caminho construído por outro, é construído por nós mesmos. É como eu disse anteriormente, o lugar deserto ele não é um lugar exterior. Esse lugar à parte, que Emmanuel diz aqui, ele não é um lugar exterior. Ele é, sim, um lugar interior, é um lugar íntimo, é nosso. E se a gente não desbravar esse lugar íntimo, nós estaremos muito distantes da paz e da felicidade. E o que é a paz e a felicidade? É esse repouso construtivo no amor de Jesus. É por isso que eu abri aquele parênteses agora há pouco, e por isso que eu disse também, talvez eu não tenha nunca estudado tanto um texto para refletir com vocês como esse, muito provavelmente pelo momento pessoal que a gente vive de pressões exteriores. Mas vamos continuar. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina, quer dizer, dentro de nós precisamos, nós sentimos a necessidade da luz divina. É só ver quando a gente está no sufoco. O que a gente faz? Oh, meu Deus, me ajude. Não é verdade? Santo Agostinho já havia dito: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansarmos em ti.
Veja só, Santo Agostinho. Agostinho que teve uma vida, vamos dizer assim, desregrada, e que se converteu, e que se transformou num dos grandes pilares da doutrina espírita, em espírito. Né? Foi dos grandes espíritos da Pleito que trouxe para Kardec toda a codificação, que trouxe toda essa informação para a gente. Portanto, nós jamais descansaremos enquanto nós não nos colocarmos próximo a Deus, enquanto a gente não nos repousar em Deus. E aqui eu lembrei da questão 614 do Livro dos Espíritos, cuja pergunta é a seguinte: que se deve entender por lei natural? E a resposta dos Espíritos foi que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E indica ao homem, né, o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então veja só como nós precisamos estar próximo a Deus e próximo à sua lei. Né? É o que eu falei, a gente vive em sociedade, a gente observa, através do convívio com todos, as nossas falhas, as nossas virtudes, aonde nós temos que corrigir a rota. E isso vai ser permanente. Permanente enquanto nós estivermos ainda num mundo de provas e expiações. Portanto, o espírito imortal carece, sim, e necessita de luz divina. Continua Emmanuel. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade, quer dizer, à solidão, dos sítios, quer dizer, dos locais que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Na verdade, o Senhor reportava-se à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Gente, a busca de Deus, a busca de Jesus, ela não se prende no isolamento, na solidão. Eu vou me isolar num templo, vou lá no alto da montanha, tem um templo, e lá eu vou me recolher para louvar e para conversar com Deus. Não. A busca de Deus e de Jesus não se prende a esse tipo de ação. Em se recolher num templo de meditação, como eu disse, isso pode até auxiliar, mas o importante é a descoberta de nós mesmos. Né? É que nem ele diz, reportar-se à câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Aqui cabe uma recordação, né, que eu sempre falo. Você quer saber como é que foi a sua encarnação anterior? Veja o que você está fazendo nessa. Você quer saber como vai ser a sua próxima? Veja o que você está fazendo nessa. Nós plantamos hoje para colher amanhã. Nós colhemos hoje o que nós plantamos ontem. Né? Então, o importante é a descoberta em nós mesmos. Lá no Evangelho de Mateus está escrito: quando fores orar, entre em teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê em oculto te recompensará publicamente. O que significa isso? Entra dentro de você mesmo. Ora de coração para o teu pai, para Deus. Se aproxime dele. A oração é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. Ora a ele, que te vê, que sabe qual é a tua necessidade. E ele vai te recompensar publicamente. De que forma? Naquilo que você precisa para crescer. Não é naquilo que eu quero, é naquilo que a gente precisa para crescer. Né? Continua Emmanuel. Além disso, não podemos esquecer que o espírito, sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, quer dizer, isolamento no mundo, embora servindo-o diariamente, consoante aos indefectíveis desígnios do alto. O que Emmanuel está nos dizendo disso? Ele está nos dizendo que o espírito imortal tem sim sede de união divina, mas essa sede, ela não é saciada com as coisas do mundo. A fonte que sacia essa sede é o ensinamento do Cristo, é o Evangelho de Jesus. É o legado que ele nos deixou, é o roteiro de vida que ele nos ensinou. Lembram daquela passagem da mulher samaritana que ia buscar água num poço de Jacó?
E ela ia ao meio-dia, um sol escaldante. Por que ela ia naquele horário? Porque os judeus e os samaritanos não se davam, né? Então, os judeus iam a qualquer hora do dia, mas a meio-dia não, porque o sol é escaldante. Então, ela ia com os baldes para recolher a água e levar para sua casa. E, naquela ocasião, está lá no Evangelho de João, Jesus pede a ela um pouco de água. E ela responde a Jesus: você é um judeu pedindo para mim, uma samaritana, água? Você não tem o seu balde, ou, enfim, a sua jarra para pegar água e tal? E Jesus respondeu para ela: quem beber desta água, quer dizer, da do poço de Jacó, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. O que significa isso? A gente se desenvolver no nosso interior, nós nos espiritualizarmos cada vez mais, nós vamos nos sentir como que deslocado do mundo. Por isso que ele diz aqui, ó, passa assim, se imerge nas correntes do idealismo superior, quer dizer, eleva o seu patamar espiritual, passa a sentir-se desajustado, quer dizer, não pertenço mais a esse mundo, apesar de estar nele, né? Mas também não despreza as coisas deste mundo, porque ele diz aqui, em profundo isolamento, embora servindo diariamente. Então ele sente que que esse espírito mais evoluído sente que não pertence mais a este mundo, né? Por exemplo, repetindo, passa a sentir-se desajustado, né? Mas ele não deixa de cumprir com as suas obrigações nesse mundo, desculpe, apesar de não sentir-se mais como se fosse dele, e é o que ele diz aqui no parágrafo, embora servindo-o diariamente, tá? Por quê? Porque os desígnios de Deus, eles são indefectíveis, quer dizer, eles não têm defeito. Então, nós estamos aqui não é ao acaso, nós estamos aqui para evoluir. E à medida que nós evoluímos espiritualmente, nós sentimos que o mundo está num nível diferente do nosso. Mas nós estamos aqui, temos que cumprir com a nossa obrigação aqui. É como assim, estar no mundo sem ser dele. E continua, Emmanuel. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. No dia em que a gente tem mais desafios, ou talvez os maiores desafios, e eles não se encerram, né? Porque talvez venha um outro maior. Emmanuel já dizia, né? Após um degrau vem outro, após um desafio vem outro, né? O que faz o tamanho do desafio é como nós encaramos ele, né? Se nós desenvolvemos-nos espiritualmente, os desafios a gente sabe que vão existir. E o tamanho deles para nós vai ser o tamanho que nós enxergarmos. Tanto é que, às vezes, a gente comenta as nossas dificuldades com alguém, fala, pô, mas isso é tranquilo, o outro lado fala, né? E a gente coloca um tamanho muito grande neles. Por isso que a gente tem que desenvolver dentro da gente esse caminho que eu estou falando de se aproximar a Deus, para que os desafios possam ser encarados no seu verdadeiro tamanho, não maior do que realmente eles são. Mas, refletindo em cima disso aqui, no dia em que os desafios, como eu estava dizendo, são maiores, em que a gente tende a se desanimar, vamos lembrar que Jesus não está longe. Ele dizia, estarei convosco até o final dos tempos. Então ele está com a gente. E nós temos que buscá-lo com as nossas forças, com a nossa vontade. Aonde? Lá dentro da gente. Bem dentro do nosso templo, no nosso templo interior, que é a nossa alma, o nosso espírito. E que desse mergulho interior, certamente, a gente se renova em fé e em esperança. Por mais difícil que possa vir a ser a nossa caminhada, o fato de nós sabermos que o Mestre está conosco nos consola, nos revigora o espírito, como eu disse, nos renova em fé e em esperança. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador
não se fixa no mundo externo. Como eu já disse, né? Vamos reforçar. O lugar deserto não está nas paisagens exteriores, nos locais isolados, mesmo em meio à natureza. Não. Nós temos que trazer, na verdade, essas paisagens para dentro de nós, para o nosso interior, construindo esse caminho. Em todos os locais que a gente for, a gente vai construir dentro de nós um caminho que vai nos aproximar desse lugar deserto, desse local à parte, que é a aproximação a Deus. Como nós fazemos, por exemplo, no centro espírita, né? Qual de nós se sente mal no centro espírita? Todos nós nos sentimos bem lá. Aí nós saímos de lá e passamos a ter, assim, comportamentos, ou, enfim, claro, natural, mas a gente tem que corrigir essa rota. Né? Bom, então é melhor a gente morar dentro do centro espírita? Não. Como eu disse, nós temos que trazer o centro espírita para dentro de nós, né? Para que a gente possa, sim, construir esse caminho interior de paz, de felicidade. E encerra Emmanuel dizendo o seguinte: prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Servir o reino de Deus, gente, é trabalhar no bem, em qualquer situação, campo, cidade, qualquer estação, primavera, verão, outono, inverno, é o que temos que buscar. Trabalhar no bem, porque é assim que nós vamos encontrar o reino de Deus dentro de nós. A inação quer dizer a falta de ação total, a preguiça, a ociosidade, como ele diz aqui, é tortura da alma. Apesar da necessidade de descanso do corpo, mas o descanso do corpo é o descanso do mundo, o descanso do Cristo é o descanso da alma. Então vamos buscar despertar, descobrir no nosso interior esse lugar à parte que Emmanuel fala logo no início, para que a gente possa encontrar e se encontrar com Jesus, para que a gente possa, através dessa construção interior, encontrar também a paz e a felicidade. Bem, gente, eu espero ter conseguido passar para vocês o que a gente refletiu a respeito desse texto. Acho que vale a pena ser lido e ser relido, tá? Porque diz diretamente a nós, ao nosso interior, à nossa alma. Como eu disse, acho que eu nunca estudei tanto um texto como esse, e para ter a oportunidade de falar com vocês a respeito. E como eu falei muito sobre caminhada difícil, né, sobre correção de rota, eu vou encerrar lendo uma poesia de Maria Dolores, que está no livro Coração e Vida, psicografia do Chico, cujo título é Legenda Sublime. Diz Maria Dolores: alma querida na terra, se alguma prova te alcança, não te percas de esperança, luz da fé sempre a brilhar, nas crises mais dolorosas, feitas de dores extremas, não te aflijas, não temas, não deixes de confiar. Se o pessimismo aparece, mostrando trevas e males, nada comentes nem fales, fora da crença no bem. Pensa em Deus lembrando o sol, que em tudo acalenta a vida, do sábio à erva escondida, sem menosprezar a ninguém. Nas mágoas, nos desenganos, nos desgostos, nas doenças, nas horas duras ou tensas, em que te dás ao dever, na menor tribulação, muito mais que se imagina, a providência divina é luz a te socorrer. Se sofres, não esmoreças. Trabalhe e serve, alma boa. Seja onde for, abençoa. As lutas em derredor, na alegria ou no infortúnio, guarda na fé que te anime esta legenda sublime. Deus nos dá sempre o melhor. Que Ele e Jesus nos abençoe.
muita luz, muita paz a todos. Obrigado, gente. Muito bom, professor Mário. Muito obrigado pela sua brilhante palestra. E agora nós vamos fazer as nossas vibrações, né? Em nome do amor, da nossa vibração, do nosso voluntariado. Então eu vou deixar o Mário um pouquinho de lado ali, para a gente. Aí. E aí vamos fazer então as nossas vibrações, iniciando-as pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Vamos vibrar principalmente pelo Oriente Médio, a guerra entre Israel, Irã, Hamas, Hezbollah, Líbano, e todos daquela região possam encontrar, através de um cessar-fogo, através de um tratado de paz, um caminho para o reequilíbrio da região. Nós vamos vibrar também pela paz entre Rússia e Ucrânia, que esses dois dirigentes também possam encontrar, através do diálogo, a paz para aqueles povos e que possamos voltar a ter a paz no nosso planeta. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam encontrar, através das negociações, o melhor modo para o crescimento do nosso Brasil, com muita saúde, com muita educação, com alimentação a todo o povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, o Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente para aliviar dores, aliviar sofrimentos. Vamos vibrar também por todos os detentos, todos aqueles irmãozinhos que estão presos de alguma forma, possam se arrepender dos seus males praticados, possam iniciar um restauro do seu espírito, da sua mente, ainda nesta encarnação. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão pelos seus desatinos, por todos aqueles seus desafetos, e que possam eles seguir com as correntes socorristas do plano maior da espiritualidade para as colônias de refazimento no mundo espiritual. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de droga, de álcool, de sexo, de cigarro, que eles possam ter, Mestre Jesus, no teu Evangelho, o caminho a seguir, um novo caminho para crescimento, para se livrarem dos seus vícios. E vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, que cada um desses irmãos encontrem, através dos exemplos do Mestre Jesus, o caminho a seguir. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões, para todos os lares em desarmonia. Vibremos por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Que as correntes do plano maior da espiritualidade possam levar a cada um desses nossos desafetos o nosso pedido sincero de perdão e de arrependimento pelos males praticados. Que possamos, como pediu Jesus ainda nesta encarnação, seguirmos para e passo com eles rumo à seara bendita do Mestre Jesus. Nós vamos pedir também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Cada um desses irmãozinhos seja abençoado pela paz de Jesus. Encontrem um novo caminho para seguirem rumo ao seu progresso espiritual. Nós vamos vibrar também por todos os desaparecidos, quer sejam crianças, jovens e adultos.
que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção a tomar e a seguir e a resgatar cada um desses irmãos. Nós vamos vibrar também por todos os nomes desses irmãos que foram colocados no nosso chat de hoje. Cada um deles seja abençoado por Jesus. Que as correntes médicas do Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, veneráveis da China, corrente dos hindus, dos egipcianos, possam atender da melhor maneira possível. Se possível, a cura, que ela seja encaminhada. Se não for possível a cura, que seja possível aliviar as suas dores, o seu sofrimento, para que cada um deles encontre a melhor solução, o melhor caminho para a sua jornada. Nós vamos vibrar também por todos aqueles irmãozinhos que se encontram nas nossas listas. Os irmãozinhos que têm Alzheimer, os irmãozinhos que têm AVC, aqueles que têm câncer, aqueles que têm problemas ortopédicos, aqueles que têm esclerose múltipla. Cada um desses irmãos receba as bênçãos do plano maior da espiritualidade. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que têm depressão, que têm problemas emocionais e que precisam de uma ajuda espiritual. Vamos vibrar por todos os doentes, principalmente aqueles que têm diabetes, que possam ser ajudados a que ela se estabilize, que eles consigam ter uma vida tranquila e equilibrada. Vamos vibrar também por todos os desencarnados e suicidas, que possam também ser recebidos pelas correntes socorristas do plano maior da espiritualidade. Que eles possam também se arrepender dos seus males praticados. Pedir perdão a Jesus por tudo aquilo que fizeram de errado. E seguir o seu caminho rumo à seara bendita do Mestre Jesus. Vamos vibrar agora pelos nossos lares. Mestre Jesus, que a tua luz branca esterilizadora preencha cada um dos cantos da nossa casa. E nós vamos mentalizando todos os cantos da nossa casa. Que a luz branca de Jesus esterilize todos os cantos, retirando miasmas, fluidos deletérios. Se houver algum irmãozinho trazendo discórdia, que ele possa ser esclarecido e encaminhado à seara bendita do Mestre Jesus. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Mestre Jesus, que a tua luz amiga nos envolva, nos proteja, nos abençoe. E que a cada dia que passamos, Mestre Jesus, é um dia menos de karma que já ultrapassamos. Que os nossos karmas que venham pela frente sejam aliviados, de acordo com o nosso trabalho voluntário, o nosso trabalho de ajuda ao próximo. E que possamos seguir em frente na nossa jornada de progresso e de crescimento espiritual. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. E assim, Mestre Jesus, nós aqui vamos encerrando nosso Evangelho e orações deste domingo. Esperando, Mestre Jesus, podermos estar aqui de volta, em comunhão contigo e com esses espíritos amigos, essas correntes do plano maior da espiritualidade, que conosco convivem, que convivem com a nossa casa, que nos ajudam e nos apoiam. Que possamos estar cada dia mais próximos de ti, Mestre Jesus, seguindo as tuas recomendações de teu Evangelho. E que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, que nós possamos estar aqui nas próximas semanas, sempre com o professor Mário a nos acompanhar, para podermos seguir em frente nesta jornada. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, se Deus quiser.
Tchau, gente. Boa Mário? noite, boa semana a todos. Que Jesus abençoe a todos. Até quarta, quem for na quarta, né? Se não for, pode nos acompanhar na live, né? Porque a Na live live. também live tem Isso. quarta-feira. Também, é Então, quem não verdade. for, quiser nos acompanhar na live, agora já estamos com um microfone novo, ligado no celular, então o som pelo celular, pela internet vai ficar, já está melhor, né? E vamos continuar seguindo em frente nessa nossa jornada de cada dia podermos fazer uma live melhor, né? É isso aí. Tá bom? Até lá. Boa Mário, muito semana a todos. obrigado pela companhia, pela presença.